Você sabe qual é o segredo de ser a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso? Nós vamos revelar para você. Com 28 lojas em todo o estado, a rede Center-Sul tem um grande poder de negociação com as maiores indústrias do Brasil e do mundo. Com isso, conseguimos os melhores preços e as melhores condições de pagamento para você que está construindo ou reformando. Agora que você já sabe o nosso segredo, venha nos fazer uma visita e se surpreenda. Rede Center-Sul, a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Ó, se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi, gente que coopera cresce. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Padovan Centro Automotivo. Com revisões em geral, é a garantia de qualidade com o menor preço da cidade. Na Padovan Centro Automotivo você tem autoelétrica, injeção eletrônica, freios e suspensão, peças, mecânica em geral, alarmes, atualização de GPS, som automotivo, filmes e muito mais. Padovan Centro Automotivo, na Avenida Gabriel Miller, fone 3566-2380. Se você quer economia, Paspaloto tem oferta todo dia. Carinho, conforto e alegria, melhor atendimento pra sua família. Melhores preços da cidade, é completão, produtos de qualidade. Supermercado Paspaloto, é Paspaloto pra sua família. Supermercado Paspaloto, é Paspaloto, o lugar certo pra fazer economia. Boa tarde, senhoras e senhores, estamos no ar com mais um programa Cidade Revista. No programa dessa tarde, recebemos com muita honra o administrador Hélio Tito. O Hélio é membro da Academia Brasileira de Economia, é o presidente do Conselho Nacional de Administração e arranjou um tempinho na sua agenda carregadíssima para vir conversar conosco. Boa tarde, Hélio, muito obrigado por sua presença. Boa tarde, Vicente. Boa tarde à população aqui de Juína, aqui do Noroeste Mato Grosso. É com grande prazer que estamos aqui na cidade de Juína, aqui na TV Record, né, participando desse encontro, desse bate-papo, né, essa oportunidade de falar com os administradores e com a população daqui da região de modo geral. Olha, Hélio, eu queria começar a nossa conversa você falando dos 50 anos, afinal de contas, é aniversário para se comemorar. Este ano, 2015, nós comemoramos 50 anos da regulamentação da profissão de administradores no Brasil. Então, os administradores aqui de Juína, daqui da região, estão de parabéns, junto com todos os administradores do Brasil, né, por essa comemoração do jubileu de ouro dos 50 anos da nossa profissão. Então, nós temos os eventos que nós estamos realizando em Cuiabá, no Rio de Janeiro, no país inteiro, né? E vamos ter no mês de novembro uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em homenagem ao Dia dos Administradores. E nessa oportunidade já convido todos os administradores aqui da região para participarem. Vai ser no dia 12 de novembro
na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que é uma sessão em homenagem aos 50 anos e aos administradores do Estado de Mato Grosso. A todos os que estão registrados, eles já receberam e estão recebendo os convites, através de e-mails, através de SMS, quer dizer, desses modos modernos de comunicação de hoje, né? Então é basicamente isso, esses 50 anos. Hélio, você falou da modernidade e da maneira que você se comunica hoje. Talvez valesse a pena a gente se lembrar do início da administração e de que maneira as empresas eram administradas no passado. 50 anos é pouco, mas eu digo, lá no passado, como é que eram as empresas e de que maneira a administração pôde contribuir para a melhoria dos processos, para maior rentabilidade das empresas. Seria bom você falar um pouquinho disso. O mundo evoluiu tanto, né? Eu lembro, eu sou mato-grossense, né? Eu nasci aqui, a nossa família aqui está quase 200 anos, 230 anos aqui em Mato Grosso. E naquela época, hoje, onde é Juína, porque Juína tem 33 anos, né? O meu avô, meu bisavô, chegou aqui já no século anterior. Então, não tinha estrada, não existia Juína, né? Pertencia ao município de Aripuanã. O acesso aqui era através do Rio Juruena, não tinha, quer dizer, e a comunicação era através de rádio amador. Então você comunicava, então marcava. Eu tinha um tio meu que ficava no rádio amador lá em Cuiabá e o outro aqui na beira do Juruena, né, para se comunicar, porque naquela época, dos fatos que marca, né, em 1942, nós trazemos para cá os primeiros gados, a primeira safra de gado para a região, em 42. Então vem aqui, são 18 cabeças de gado, em 1942 que chegam os primeiros bovinos daqui da região. Então, a comunicação era difícil. E voltando para a administração, né, isso transpõe da mesma forma, né? As organizações eram mais lentas, as informações demoravam mais. Hoje não, né? Tudo que acontece é simultâneo, né? Em qualquer parte do mundo, né? Um terremoto em qualquer área do mundo, a gente sabe simultaneamente aqui. O que acontece em Juína, o mundo inteiro fica sabendo, né? Instantaneamente, né? Então essa evolução fez com que globalizasse o conhecimento e a performance das empresas. Então não tem como se ter uma empresa em Juína que não tenha a mesma performance de uma empresa de Nova York, ou vice-versa. Por quê? Porque o mundo é globalizado e você não consegue sobreviver aqui se você não tiver os mesmos padrões, né, de desenvolvimento, de atividades em qualquer parte do mundo. Hélio, eu me lembro de que quando cortavam a luz em Belo Horizonte, nós vimos a Companhia Força e Luz de Minas Gerais. E aí, a menina que uma fila imensa, quando nós éramos atendidos, era menina. A menina pegava uma ficha, ela ia fazendo assim, aí essa aqui, aí você mostrava que pagou e tal, okay. E que tinha sido pago lá mesmo, não é banco, pagou lá. Peraí. Aí ela anotava e aí mandava religar. Claro que aquela ficha andava para depois religar a luz. É disso que estamos falando. É uma gestão em que você, hoje, a hora que há o risco de desligar, já é emitida uma ordem, de onde a pessoa está, ela mesma desliga, ela mesma religa, porque na hora de ligar também tinha que ir lá no poste. A administração acaba que forçosamente acompanha todo o desenvolvimento tecnológico. É importante você, como presidente do Conselho, avaliar essa correlação do crescimento tecnológico, do crescimento das empresas, com a evolução da própria gestão administrativa. Hélio, eu estou quase a afirmar que não é possível que eles caminhem em descompasso. Não tem jeito de uma empresa avançar se a administração não avança e vice-versa. Se a administração vai lá, a empresa fica aqui, há um descompasso entre eles e não tem como administrá-la. É disso que estão falando? É disso. Então, nós podemos elencar aqui alguns temas que são importantíssimos para a sobrevivência das empresas. Uma delas é o aporte tecnológico, né?
Porque não tem como você gerir uma empresa sem esse arcabouço de tecnologia disponível no mercado. E com as técnicas de administração exigidas, né? Exigidas, conhecidas, desenvolvidas e evoluídas. Nós passamos cada vez mais, nós estamos passando hoje, o mundo está passando por uma crise. Certo. E essa crise é sazonal, sempre vem uma crise, volta outra, vem a bonança e vem a recessão. Então, a administração, o papel do administrador é o papel de gerir as crises, ou seja, em momentos, você tendo um administrador na sua empresa, na sua organização, você vai ter um profissional adequado para que essas crises ou essas recessões elas sejam transpostas de uma forma não muito traumática, porque toda atividade de redução da atividade econômica ela é traumática para a sociedade. Eu vi ontem, só nas concessionárias de carros, ou seja, as revendas autorizadas, as revendas oficiais dos fabricantes, vão fechar neste mês 400. Né? Se a pessoa 400 concessionárias, não é garagem, é concessionária oficial. Então nós estamos no mundo, o mundo todo está com um processo de recessão. Né? O Brasil também, está aí os ajustes fiscais no Congresso Nacional, o governo tinha que ter feito a parte dele que não faz, que é reduzir a despesa, porque está penalizando muito a sociedade em detrimento de um gasto desorganizados do governo. O governo tem que dar exemplo e ele não tem dado. Bom, nenhuma novidade. Há uma questão que eu acho que você abordou com muita propriedade. O gasto do governo, primeiro, ele é crescente sempre. Quando havia uma atividade econômica melhor, até 2009, por aí, os produtos primários tinham um preço extraordinariamente alto, nós somos bons exportadores, bons produtores de produtos primários, você cria aí uma receita interessante, foi possível fazer uma reserva, só que aí é uma hora boa de você conter gastos, porque você pode formar não só um caixa, como atender às necessidades de infraestrutura. Não se fez, gastou-se mais. Se nós pegarmos o gráfico dos gastos do governo ano a ano, você vai ver que ele é permanentemente crescente acima da inflação. É exatamente o que você acaba de colocar. Não sobra dinheiro para o investimento. E agora, no momento em que nós temos imensa dificuldade, porque o mercado como um todo está recessivo, nós vamos apresentar o ano passado zero, esse 2015 será zero, já se sabe, e o 2016 será zero, já se sabe. Ora, são 3 anos de crescimento zero, se não negativo. Hélio, há quem diga, o Boletim Focus está informando que o 2015 pode ser até 1,2 negativo. Então, um país com 200 milhões de habitantes, com a economia que precisa de tudo ainda, saneamento básico, educação, saúde, e não tem como investir, porque aí vou chegar na sua fala, gasta tudo com o custeio da máquina, você vê aí uma enorme dificuldade de alavancar recurso para o investimento. É disso que estamos falando. Nesse aspecto, né, nós podemos dizer que se você, no momento que você tem uma folga de caixa, você deve investir numa infraestrutura. O que é infraestrutura? É portos, aeroportos. Não se justifica Juína não ter um aeroporto hoje. Né? Não tem estrada. Não tem estrada, não tem aeroporto. Então, um aeroporto é importantíssimo para a cidade, né? Para a questão de saúde, para a questão de negócios. Né? Porque você tendo um aeroporto, eu vejo lá em Sinop, né? Sinop passou por um mesmo processo daqui. Então, a passagem lá era muito cara. Hoje, uma passagem Cuiabá-Juína custa R$1.000. Cuiabá-Sinop custa R$60, R$70. Então, é o volume. Então, quando você tem a estrutura, você viabiliza esses modais de transporte. Então, na economia, se a gente, naqueles momentos de bonança, que a gente tem folga de caixa, nós temos que aperfeiçoar os investimentos em infraestrutura para reduzir custos. Então, reduzindo o custo, aumenta a nossa competitividade. Então, aumentando a nossa competitividade,
Na hora que vier a recessão, que é cíclica, ela será mais amena, né? Então, nós temos que o governo, por exemplo, a carga tributária no Brasil é muito grande. Né? É outro debate que a gente vai ter. Então, essa carga tributária tem muito a ver, o pessoal fala, não, porque nós queremos ter saúde, queremos ter educação de graça, queremos ter segurança, mas isso tem um custo. Então, o governo, a sociedade tem que discutir, quando eu falo a sociedade, é nós, que tamanho do Estado que queremos. Sem dúvida. Porque o tamanho do Estado refere-se à contratação de mais gente. Eu vejo, já teve greve agora do Detran, o Detran vai contratar mais 500 pessoas, aí teve greve lá do Correio, contratou mais 1000. Isso vem imposto, isso não sai de outro lugar, sai do nosso bolso. Então a sociedade tem que estar consciente do tamanho. Eu acho que nós temos que ter segurança, saúde, uma infraestrutura boa, um saneamento. Então essas coisas básicas do Estado, isso deve ser a prioridade de qualquer governante, que seja na esfera municipal, estadual e federal. Hélio, você fez esse comentário agora sobre o inchaço da máquina pública, vamos falar assim. Nós temos 22 mil cargos comissionados. Hélio, é gente demais da conta. Um dia desse, eu falando até em sala, nós fizemos a comparação com um país que tem um PIB igual ao nosso. A Inglaterra tem um PIB parecido com o do Brasil. A população é menor, mas o PIB é parecido. Produz-se o que produzimos. 300 cargos comissionados. Hélio, como é que você pula de 300 para 22 mil? Eu até concordo que, como temos uma população 3 vezes, um pouco mais, 3 superior, é um país continental, você pode ter algumas demandas que impliquem em que você tenha um quadro de pessoal maior. Eu também não estou discutindo tanto assim. Mas de 300 para 22 mil, é coisa demais da conta. É muita gente que vai impactar a folha, o custeio da máquina e que vai impedir que você tenha dinheiro para investimento. Eu vi agora, o último boletim que eu li, nós tínhamos investido 17, alguma coisa do PIB, é a nossa carga de investimento. Sabe-se há muito e muito tempo que um país com as características econômicas e populacionais do Brasil precisa de pelo menos 25% de investimento. E investindo 17, 18, você tem aí, quando chegamos ao máximo, chegamos a 20. Então você tem aí um percentual imenso que poderia ser aplicado em investimento, que está sendo aplicado o gasto do custeio da máquina, mata pública, pessoal, etc. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Eu quero, no próximo bloco, conversar com você sobre contabilidade criativa, que eu sei que você é rigorosamente contrário a isso. Eu quero que você fale para a gente. Senhores, nós faremos um pequeno intervalo, estamos conversando com Hélio Tito, voltamos já já. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi. Gente que coopera cresce. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo forno e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, 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 aqui você pode ter. Vem, 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 tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Se você quer economia, Paspaloto tem oferta todo dia. Carinho, conforto e alegria, melhor atendimento pra sua família. Melhores preços da cidade, completão, produtos de qualidade. Supermercado Paspaloto, é Paspaloto pra sua família. Supermercado Paspaloto, é Paspaloto, o lugar certo pra fazer economia.
Você sabe qual é o segredo de ser a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso? Nós vamos revelar para você. Com 28 lojas em todo o estado, a rede Center-Sul tem um grande poder de negociação com as maiores indústrias do Brasil e do mundo. Com isso, conseguimos os melhores preços e as melhores condições de pagamento para você que está construindo ou reformando. Agora que você já sabe o nosso segredo, venha nos fazer uma visita e se surpreenda. Rede Center-Sul, a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso. Padovan Centro Automotivo. Com revisões em geral, é a garantia de qualidade com o menor preço da cidade. Na Padovan Centro Automotivo você tem autoelétrica, injeção eletrônica, freios e suspensão, peças, mecânica em geral, alarmes, atualização de GPS, som automotivo, insufilmes e muito mais. Padovan Centro Automotivo, na Avenida Gabriel Miller, fone 3566-2380. A Cotriserra é o shopping da construção de Juína. Estamos recheados de novidades e vantagens para você. Aqui estamos preparados com alto atendimento, temos a entrega mais rápida da cidade, excelentes condições de pagamento e você já sabe, né? Aqui, preço baixo é de verdade. Massa PVA 20 kg da Maxi Vinil por apenas R$ 24,90. Argamassa Argapuma 20 kg AC1 por apenas R$ 8,99. Toda a linha de portas alumínio Ramassol Onix com 30% de desconto. E ainda, para fechar com chave de ouro, Argamassa AC1 da Quartzolite por apenas R$ 9,99. E não esqueçam, as ofertas são válidas enquanto durar o estoque. Cotriserra, o seu shopping da construção. Cotriserra, materiais de construção. A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o senhor Hélio Tito, presidente do Conselho Regional de Administração. Hélio, falamos um pouquinho sobre economia, falamos um pouquinho sobre os 50 anos merecidamente comemorados. Eu queria conversar com você agora sobre contabilidade criativa. A gente tem enfrentado isso. Primeiro, na academia, eu noto que os professores são contrários. Nós tivemos aqui a professora Cleiva Mative, que ela sempre lutou contra isso. Eu me lembro de um depoimento dela gravado na televisão, de que isso não é o correto. Não precisa ser criativo, precisa ser correto. Queria que você falasse sobre isso. Como ciência, né, que a contabilidade é ciência, são números, débito, crédito, que dá os resultados, as contas de contrapartida e assim por diante, ela tem um padrão. E ela não tem que ser criativa, ela tem que ter o padrão científico, o padrão mundial. Por exemplo, as empresas brasileiras hoje adotam o padrão internacional, que qualquer um de qualquer país consegue ler. Então começa esse modismo, como teve na administração, como a reengenharia, não sei o que. Isso aí são coisas que não vão levar a nada, né? E para a ciência, para as empresas, não é importante e pode ter consequências drásticas. Eu vou dar um exemplo seguinte: o Manteiga fez uma contabilidade criativa, né? Em vez de pagar o Estado, a União pagar as contas, através do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, fez empréstimos por fora que eu falo, no sentido de que não era correto, pagou-se Bolsa Família com o dinheiro do Banco do Brasil, com da Caixa Econômica, aqueles programas sociais que teriam que sair do Caixa da União. Mas então, aí o Caixa ficaria negativo e a hora que fechava dava rombo, não pode. Rombo. Então, a lei de responsabilidade fiscal é uma coisa muito importante. Foi uma coisa que norteou o país para ter esse equilíbrio, porque era comum os prefeitos deixarem dívidas para os próximos, os governadores para os próximos e os presidentes da República. Mas, como chegou no limite, teve uma campanha eleitoral ano passado, o governo gastou mais do que poderia. Né? Então teve que usar a contabilidade criativa. E isso foi desastre para nós, e nós vamos pagar um preço um pouco mais amargo por essa criatividade
adotada pelo ministro Mantega, ou seja, pelo governo. Então, o padrão tem que ser o padrão do mundo, o padrão científico, e que a academia está certo, porque isso, na academia, é que tem a base da pesquisa, da ciência, no mundo inteiro. Está na academia. Não adianta você, fora dela, desenvolver técnicas que você não seja aplicáveis, né? Hélio, nós estamos falando da mistura que é inevitável da economia com a política. Esse exemplo que você deu, se o governo tivesse ele feito os pagamentos, ele estaria cumprindo a obrigação dele. Por outro lado, como ele não tinha dinheiro, ele ia ficar com déficit fiscal. Ao apresentar déficit fiscal, você pode ser sujeito à lei de responsabilidade fiscal. Aí eu não pago, mas eu pego emprestado com o Banco do Brasil, que eu tenho controle sobre ele, com a Caixa Econômica que eu tenho, e às vezes com o BNDES, enfim. E eles pagam e eu fico devendo. E por lei o governo não pode dever ao seu ente. E ele ficou devendo. É disso que estamos falando. E agora o Congresso está examinando, é outra questão política, que eu disse que como é que ela se mexe com economia com política. A política agora está levantando a probabilidade ou não, e isso aqui nós não estamos colocando dúvida de um lado nem de outro, de transformar isso em um problema de improbidade administrativa, que é grave. E aí você cria, por causa dessa contabilidade criativa, você acaba criando um problema muito mais grave, que é a improbidade administrativa. Eu acho que a academia continua lutando contra isso, não é? Vocês trabalham incessantemente contra isso. Continuamos, né? E nós temos aqui, por exemplo, um dos colegas meu lá da Academia Brasileira de Economia, que é o professor Ivan Echeverria, que foi presidente do Conselho de Contabilidade, né? O professor Aicim Tocantins, que foi... Você tem lá colegas nobres, eu queria que você falasse desses... Nós temos lá o Delfino Neto, nós tivemos o meu ex-professor Mário Henrique Simons, Oscar Niemeyer, né? O ex-governador lá de Minas Gerais, o Anastasia. Então tem pessoas desse quilate que preocupa com o cenário e o estudo, né? Para que o país, nosso país, Brasil, nós cheguemos a um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável, porque não há nada que se desenvolva sem a ciência. Sem dúvida, não tem como você, empiricamente, você tocar nada. Então, a gente discute isso, tem segmentos, por exemplo, eu estou falando do professor Aicim Tocantins, que foi vice-prefeito do meu pai lá em Cuiabá, depois meu pai se afastou para assumir um outro cargo, ele ficou como prefeito de Cuiabá, é o primeiro contador de Mato Grosso, né? Tem o professor Ivan Echeverria, que foi presidente várias vezes, conselheiro, ainda continua hoje conselheiro do Conselho de Contabilidade. Então, são atividades que devem seguir princípios éticos e princípios científicos. Não há como discutir de outra forma. E a contabilidade criativa evita isso, contorna as questões científicas e até mesmo éticas para criar um movimento que não é o ideal e que pode, como pode acontecer agora, significar um problema muito maior. No futuro, agora nós daqui a pouco. Estamos entrando numa crise, né? Entrando numa crise por causa, uma das causas é essa, né? Primeiro, o governo estimulou muito o consumo. A gente sabia que não era sustentável o consumo, você consumir desvairadamente, né? Não tem economia que resista a isso. Consumiu-se muito. Nós temos uma indústria com um parque ainda não muito moderno. Verdade. E as que existe uma parcela muito ociosa, ela não está em plena carga, né, em plena produção. Ou seja, quando você tem uma indústria para produzir 1.000 e produz 500, então a tua margem, a margem para o investidor criar novas expectativas, diminui bastante e isso leva à nossa recessão. Tem mais, se você cria uma questão de acelerar o consumo no momento em que você não tem receita, essa aceleração do consumo implica
em aumento do preço, porque você tem um consumo acelerado. O governo, junto disso, ele fez renúncia fiscal, deixando de receber IPI da indústria automobilística na expectativa de mantê-la ativa. Viu-se que agora isso também não resolveu. Está sendo agora revista pelo novo ministro uma medida de maneira a restringir, a diminuir a renúncia fiscal. Porque eu acho que estão falando a mesma linguagem. Se você estimula o consumo e não tem produção, vai dentro da sua fala, você acaba aumentando a importação, porque você não tem produção. Você tem uma indústria que é, de certa forma, em alguns setores obsoleta, o têxtil dificilmente consegue competir, aí você traz de fora. Ao você cria um problema na balança comercial. E o que é mais grave, causa desemprego na indústria e ela não cresce. Olha como é que... Você acaba de falar, você que é mestre nisso, olha, contabilidade é débito e crédito. Se você... Não tem outra coisa, não né? tem saída, se você estimula a entrada de mercadorias, porque você estimulou o consumo, na mesma medida você está desestimulando a indústria local que não consegue competir. Então você cria um problema na balança comercial e cria um problema de desemprego aqui, que é que hoje os boletins estão mostrando. É disso que estamos falando. Você colocou um aspecto que eu sempre foco muito, né? A economia local, né? Nós moramos na cidade de Juína. Aí eu vou comprar pneu lá em Cuiabá. Então, eu desenvolvo a atividade econômica, o comércio de Cuiabá. Ou vou lá em Vilhena, então desenvolvo. E cada vez mais nós aqui de Juína ficamos padecidos porque nós não vamos ter uma competitividade, porque nós saímos daqui para comprar em outro lugar. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a gente tem que frequentar a faculdade da nossa cidade, nós temos que comprar no mercado da nossa cidade, nós temos que usar o serviço da nossa cidade, porque ainda cada dia mais nós vamos aperfeiçoando a nossa economia local. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas, isso tem que estar no cerne das pessoas, né? Porque até o emprego. Claro. Por exemplo, se eu não gasto aqui, eu não vou gerar emprego. Eu vou ter desempregado, ou meu filho, ou minha mulher, ou meu neto, sei lá o quê, todo mundo desempregado, porque eu rompi a cadeia econômica. É verdade. Né? Hélio, o seu exemplo ficou bem melhor do que o meu, porque se aplica, aplicando-se aqui perto da gente, fica melhor. O exemplo seu é ótimo. Ao invés de comprar o pneu nos revendedores de pneus que temos aqui, nós compramos em Cuiabá. Esses revendedores vão desempregar e podem até fechar. Fechar. A exemplo do que estão fechando. É o que acontece, né? Agora, a concessionária fecha porque o governo tirou o estímulo fiscal, a renúncia fiscal não tem mais, e a economia parou. Também por conta do que já dissemos. Então, com isso, você fecha a concessionária e causa desemprego. Se nós formos falar, daqui a pouco a gente vai falar em Petrobras, mas vamos nós. Essas empresas, todas que prestavam serviço, estão desempregando de maneira em massa. Estão desempregando, tipo, 50 mil ali, 10 mil ali, 5 mil ali, porque estavam todas elas, de uma maneira ou de outra, a gente vai discutir de que maneira que elas prestavam serviço à Petrobras, mas prestavam esse serviço. E agora, com a operação, elas estão desempregando. E desempregando no momento em que talvez não devessem, porque estão dentro da crise que é resultante de um processo global que nos pegou agora e nesse momento, por conta do que houve na Petrobras, elas estão também desempregando. Hélio, estou para te dizer que é crise sobre crise. Nós vamos fazer mais um intervalozinho pequenininho. Estamos conversando com o presidente do Conselho Regional de Administração, o senhor Hélio Tito. Voltamos já para o terceiro bloco. Você sabe qual é o segredo de ser a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso? Nós vamos revelar para você. Com 28 lojas em todo o estado, a rede Center-Sul tem um grande poder de negociação com as maiores indústrias do Brasil e do mundo. Com isso, conseguimos os melhores preços e as melhores condições de pagamento para você que está construindo ou reformando. Agora que você já sabe o nosso segredo, venha nos fazer uma visita e se surpreenda. Rede Center-Sul, a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso.
Padovan Centro Automotivo. Com revisões em geral, é a garantia de qualidade com o menor preço da cidade. Na Padovan Centro Automotivo você tem autoelétrica, injeção eletrônica, freios e suspensão, peças, mecânica em geral, alarmes, atualização de GPS, som automotivo, instufilmes e muito mais. Padovan Centro Automotivo, na Avenida Gabriel Miller, fone 3566-2380. Se você quer economia, Paspaloto tem oferta todo dia. Carinho, conforto e alegria, melhor atendimento pra sua família. Melhores preços da cidade, é completão. Produtos de qualidade, supermercado Paspaloto, é Paspaloto. Pra sua família, supermercado Paspaloto, é Paspaloto. O lugar certo pra fazer economia. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Ó, se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi. Gente que coopera cresce. A Olmi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Olmi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Olmi é para você. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o seu Hélio Tito, presidente do Conselho Regional de Administração. Hélio, eu queria falar agora de um assunto que você também conhece bem. Aliás, é difícil achar um assunto que você não conheça bem, mas também com os parceiros que você acabou de dizer que tem aí, do Simonsen, do Delfim Neto, é evidente que você também vai nos ajudar em mais essa questão que é terceirização. Como é que a contabilidade está vendo isso? Que impacto, na sua opinião, pode ter, não só na questão contábil, como no emprego, no desenvolvimento? O projeto ele foi aprovado, ele sofreu muita emenda. Eu queria que você colocasse o seu ponto de vista inicial para a gente debater sobre isso. É um debate que sempre teve aqui no Brasil sobre a terceirização de atividade fim, né? Porque não tinha nenhuma lei que regulamentava, o judiciário entendia dentro da sua linha de pensamento que você não poderia terceirizar atividades fins. E agora, com esse projeto de lei aprovado lá no Congresso Nacional, ele permite, mas muda radicalmente, né? Hoje nós temos 18 milhões de terceirizados no Brasil, sem direitos, né? Com poucos direitos. Então isso praticamente ele regulamenta a relação trabalhista de uma forma mais consistente dessa população muito grande, né? Porque a gente acha que é pouca gente terceirizada. Então nós estamos falando que da atividade econômica nós temos 25% terceirizado. Nesse ponto é bom, na sua opinião? É bom porque tem um marco regulatório, né? Tudo que tem um marco regulatório, que tem uma lei que estabelece, é bom. E uma outra coisa importante é que hoje, né, muitas empresas deixam de desenvolver alguma atividade porque ela não quer incluir mais um colaborador na sua folha de pagamento, porque é um projeto temporário. Então, com a terceirização, com essa lei, e essa lei muda também, porque hoje, a lei que é em vigor hoje, você tem uma empresa de terceirização, as empresas de terceirização estão todas registradas no Conselho de Administração, porque significa que eles gerem recursos humanos, e a administração de recursos humanos é uma área privativa da administração. Então são todos registrados lá e tal. Então, mas muda um outro aspecto, um aspecto importante. Você não pode mais, uma empresa de terceirizada, que vai ter terceirização, hoje ele aluga, ele terceiriza engenheiro, contador, médico,
pessoal de limpeza, pedreiro, ele faz qualquer coisa. Segurança, tudo. Então, agora, ela tem que ser especializada. Se você vai terceirizar os serviços de contabilidade, vai ser uma empresa de terceirização de contabilidade, de administração, de engenharia, ou seja, ela passa a ser uma atividade muito mais focada naquela atividade que ele vai se especializar e poder ofertar para o mercado e para os seus parceiros uma qualidade melhor dessas pessoas, desses colaboradores que são provisórios, né, mas são temporários, mas são importantes para a gente ter uma atividade econômica no país. Agora, Hélio, que impacto você acha que pode ter a terceirização no custo das empresas? Olha, eu acredito, né, que a terceirização não é para gastar menos ou gastar mais, né, mas é para você não sair do teu foco, né? O teu foco é jornalismo. Aí você tem que construir um novo escritório ou uma nova transmissora de TV. Então você não vai montar uma empresa, então você vai terceirizar aquilo. Então é uma coisa provisória, que é importante, é temporária e é importante para a economia, porque ela ocupa muito, né? Agora, Hélio, eu tenho uma dúvida que é o seguinte: há algumas atividades, pelo menos o que se tem em debate, é que algumas atividades você tem muita dificuldade de estabelecer onde é o meio e onde é o fim. Eu vi um artigo de um construtor que ele se perguntava, o produto final dele é apartamento, é o apartamento. Mas ele falou, mas será que eu vou ter que montar uma empresa de arquitetura para fazer o projeto? Eu tenho que terceirizar o projeto de arquitetura. Ok. Eu vou ter que criar uma empresa de bombeiros para fazer a rede hidráulica, a rede elétrica. Quer dizer, o que eu estou tentando, isso aí você vai nos ensinar, é que algumas atividades se misturam muito a atividade meio com a atividade fim, e tem uma hora em que todos nós teremos dificuldade de determinar. Uma outra questão que você conhece bem é que, por exemplo, a indústria de modo geral, e em especial a automobilística, escolhe os parceiros que conseguem ser mais eficientes no mundo inteiro. Essa é a terceirização que eu acho que você defende, meu amigo. Escolhem os mais eficientes no mundo inteiro, então eu vou produzir ali, porque ali eu consigo produzir com excelência e a um preço menor. O motor, aqui o freio, e aí as partes são juntadas e montadas. Então ela é toda terceirizada, tanto é que são montadoras, não é isso? Aqui mesmo, hoje a gente já experimenta isso. E isso ocorre na telefonia celular e em todos os produtos. Eu fico tentando entender que essa terceirização começa, e é isso aí que vai me ensinar, a nos aproximar desse modelo de procurar o mais eficiente e mais barato, e daí ter o seu produto final. Porque o apartamento é o produto final, mas, meu Deus, eu tenho muita coisa para chegar no apartamento para te vender. A construção civil não cria aí uma dificuldade, não? Esse exemplo que você deu, é interessante, né? As empresas, cada vez mais, passam a ser do modelo das montadoras. São empresas montadoras de apartamentos, montadora de veículo, montadora de tudo. Tudo é montadora. É móveis. Por quê? Porque você tem uma expertise. A minha expertise lá é fazer projetos arquitetônicos. Minha expertise é cálculo estrutural. Minha expertise é redução de custos na concretagem daquele produto. Então, esses parceiros, né, que já foi um sucesso na indústria automobilística, que reduziu os custos barbariamente e tal, nós não estamos dizendo que os veículos do Brasil são baratos. Não são baratos por causa da carga tributária. E uma outra coisa que eu sempre coloco, por exemplo, Mato Grosso, a sociedade tem que discutir se essa carga tributária nossa, via ICMS, de energia, de telefonia, isso não inviabiliza que novos investidores venham para cá. Por exemplo, em vez de eu ir para Minas, eu vou para Mato Grosso, mas chega em Mato Grosso, eu tenho uma carga tributária de
30%, lá em Minas eu tenho de 17%. Quer dizer, em Minas eu tenho mais recursos humanos do que aqui. Claro. Né? Porque você tem que ter isso aí. Sem dúvida. Porque a indústria não vai só porque é mais barato. Tem que ter gente. Então, uma coisa importante, você tem aqui na cidade, que é uma faculdade boa, que forma pessoas. Então, isso vai melhorando para que qualquer planta, qualquer indústria, qualquer atividade econômica, você já tem um pessoal preparado para isso. Hélio, outra questão. Eu preciso escoar a minha produção. Como é que eu escoo a produção com as estradas que temos? Se, dependendo da localização dessa indústria, e for pegar a estrada de chão, também é outro fator para inviabilizar a chegada dessa indústria. Tem uma pessoa que foi governador aqui do Mato Grosso e falou: desenvolvimento não chega na poeira e no escuro. Ou seja, sem energia e sem estrada, ninguém vai. Claro. Então não adianta falar, não, eu vou desenvolver uma região qualquer aí, né? Não vou citar nome. Mas não tem estrada, não tem energia. Quem que vai para lá vai desenvolver o quê? Então, sem energia e sem estrada, né, e sem modal de transporte, não vai. Né? Nós temos o Juruena, não sei se ele já foi navegável um tempo, né? Não sei se tem algum projeto, mas nós temos um projeto ali na região de Cáceres, né, no modal de transporte fluvial. Então, agora vamos ter uma ferrovia para Juína. Eu acho difícil, porque não tem movimento que suporta isso. Tá. Né? A economia tem que ter escala, né? Igual as pessoas, eu sou cuiabano, sou defensor de estrada de ferro para Cuiabá, mas logicamente, né, pensando, eu sei que dificilmente passará uma estrada de ferro para Cuiabá. Primeiro, que não tem nem o que levar para lá, nem o que sair de lá. Agora, Lucas, Sinop, Sorriso, não sei o que tem ganso. Agora, levar para onde? O Nordeste, né? Que tem cria. Você vê, a Bahia foi o estado que mais desenvolveu nesses últimos 3 meses. É um dos poucos estados que teve um PIB positivo. Né? Porque o governo baiano tem, ao longo de algum tempo, desenvolvido, desburocratizado e reduzindo a carga tributária da população. Então está todo mundo indo para lá. Claro, né? Vai investir, tem um lugar bom, está próximo do mar, próximo do mar, o que significa? Não é por causa da praia, né? É por causa dos portos, né? Então essas coisas todas vão facilitando. Então os governos, né? E incluímos nosso Mato Grosso aqui, tem que pensar nesse conjunto, né? Porque o mundo é um conjunto. Aí estão discutindo muitos incentivos fiscais. O incentivo tem umas regras, né? Eu concordo até com o Estado, diz que algumas empresas vieram para cá e não estão cumprindo o que teria. Mas além disso, nós temos que discutir o tamanho e a carga tributária nossa. Eu vi o ministro da Fazenda anteontem colocando que é importantíssimo a unificação das alíquotas de ICM, ou seja, o ICM de 10%, 15%, 17%, mas no país inteiro. Por quê? Porque facilita, né, vir novas atividades, a carga tributária diminui, né, a circulação do dinheiro nas regiões passa a ser equilibradas. Tem mais, você evita guerra fiscal, isso já atormenta a nação há muitos e muitos anos. Lá é mais barato, eu vou para lá. Eu vejo aqui, Vicente, uma discussão que teve há algum tempo sobre a compra pela internet. Né? Não, porque eu tenho que fazer. Rapaz, não tem como voltar atrás. Todo mundo compra na internet, você não vai impedir as pessoas de comprarem. Né? Não, porque você tem que comprar aqui, A compra virtual, ela significa já ter um índice, um percentual muito grande e tem evoluído bastante. Então, e de fato o governo conseguiu agora definir, o CONFAS definir para onde vai o imposto. Fica uma parte para onde você comprou e a outra parte para onde está chegando. Ou seja, conseguiu o meio tempo, porque discutir, como eles estavam discutindo, se devia ou não ter comércio eletrônico é uma maluquice. Né? Tem coisa que você não tem controle. É igual você chegar e falar assim, não,
O que está impedindo da gente trazer água do Juruena para Juína? A lei da gravidade. Falei, então vamos revogar essa lei. Essa lei não tem como revogar. Então tem coisas que não tem como você fazer. Né? Senhores, nós estamos conversando com o administrador Hélio Tito. Voltamos já para o último bloco. Você sabe qual é o segredo de ser a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso? Nós vamos revelar para você. Com 28 lojas em todo o estado, a rede Center-Sul tem um grande poder de negociação com as maiores indústrias do Brasil e do mundo. Com isso, conseguimos os melhores preços e as melhores condições de pagamento para você que está construindo ou reformando. Agora que você já sabe o nosso segredo, venha nos fazer uma visita e se surpreenda. Rede Center-Sul, a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Ó, se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi, gente que coopera cresce. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Padovan Centro Automotivo. Com revisões em geral, é a garantia de qualidade com o menor preço da cidade. Na Padovan Centro Automotivo você tem autoelétrica, injeção eletrônica, freios e suspensão, peças, mecânica em geral, alarmes, atualização de GPS, som automotivo, instufilmes e muito mais. Padovan Centro Automotivo, na Avenida Gabriel Miller, fone 3566-2380. Se você quer economia, Pascoaloto tem oferta todo dia. Carinho, conforto e alegria, melhor atendimento pra sua família. Melhores preços da cidade, é completão, produtos de qualidade. Supermercado Pascoaloto, é Pascoaloto pra sua família. Supermercado Pascoaloto, é Pascoaloto, o lugar certo pra fazer economia. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Conversamos com o administrador Hélio Tito. Hélio, eu queria trocar ideia sobre outra questão com você. A AGES tem lá, você sabe, o curso de contabilidade, de direito, administração. Administração. E o que eu percebo é que, por exemplo, na prova da OAB, no último ano que eu tive acesso, houve 80 e tal, 87, quase 90% de reprovação. O índice foi de aprovação próximo de 10% no caso da OAB. A AGES conseguiu aprovar 35% dos alunos dela que fizeram prova. Olha que espetáculo. Na contabilidade, a AGES também aprovou o número acima da média nacional dos que são aprovados no Conselho Regional de Contabilidade. E boa parte dos alunos do direito e da contabilidade ainda não tinham concluído o curso, mas pode fazer a prova, fizeram a prova e foram aprovados, o que é ótimo para a cidade, para o desenvolvimento. Parabéns à AGES. Você é o presidente do Conselho Regional de Administração.
A administração tem também essa prova, pretende fazer, e qual que é a sua opinião sobre essas provas? Olha, primeiro, eu tenho acompanhado o desempenho da AGES, né? No direito, um índice de aprovação muito superior à média, muito superior. Isso aí é uma constatação. Isso aí está no boletim do MEC. Está no boletim, então não tem. Da contabilidade é a mesma coisa, né? Mas eu tenho a opinião a seguinte: você, quando começa a fazer um curso, qualquer curso de graduação, o MEC te deu uma concessão. Deu essa concessão para você fazer tal, e estabeleceu regras para que eu concluísse o curso, né? Concluísse o curso. Se cumpridos todas essas formalidades, não há justificativa para você criar novos mecanismos de impedir que a pessoa entre no mercado. Claro. Tá? Essa é uma opinião minha, porque eu acho que a função do Ministério da Educação é fiscalizar. Claro. O curso de Direito da faculdade tal não está bom, fecha o curso de Direito. Claro. Né? Claro. O curso de Administração está bom, assim por diante. Porque você triar depois é uma covardia com o aluno que pagou. Claro. Né? A família que gerou uma expectativa de uma vida melhor, aí não pode exercer a profissão. Primeiro que tem pouca oferta no mercado de trabalho. Aí, além de ter pouca, você não pode exercer porque você não tem o registro profissional. Então, eu, na minha opinião, e a opinião de muita gente, é que a fiscalização da qualidade do ensino, porque na realidade, quando o Conselho e a OAB estão fazendo, elas estão querendo aferir, estão querendo fazer a função do Ministério da Educação, né, que é aferir a qualidade do aluno que está saindo. Nós temos o ENAD, tem o governo tem um monte de ferramentas que definem que a AGES é boa, não é boa, se é ruim, não é, então fecha a instituição que estiver ruim, né, mas não pode impedir que as pessoas desenvolvam. Mas tem um outro aspecto. Nós discutimos isso há muitos anos, né? Vamos fazer a prova, que chama prova de proficiência, né? Isso. Vamos fazer, a contabilidade já teve, agora voltou de novo, cancelou, voltou e tal. Com que objetivo que a gente tem isso aí? Porque aquilo você afere o exato momento, ou seja, eu saí da faculdade, ou então fiz um cursinho, que eu vou ter que gastar dinheiro para fazer um cursinho de 1 ano, 2 anos. Pô, então para que eu gastei para fazer uma faculdade? Ainda vou ter que fazer um cursinho para preparar, pegar uns truques para passar no exame. Então, eu acho que é uma coisa difícil. Mas é uma outra coisa, um outro viés, que não é a prova, é a certificação. E durante 20 anos a gente vem discutindo isso, e a partir do ano passado, nós, do Conselho de Administração, nós começamos a certificar. Porque quando você faz a prova, eu comprovo que você, Vicente, estava bom no dia 13 de maio de 2015. Mas daqui a um ano, você não estudou, você ficou obsoleto. Porque a profissão é essa. Qualquer profissão, se você pegou o papel, é só naquele momento, é uma medição estanque. Então nós conseguimos, ano passado, aprovar em plenário do Conselho Federal a certificação profissional. Ou seja, nós temos áreas, como o direito tem, direito civil, direito comercial, direito societário, nós temos recursos humanos, gestão financeira, gestão comercial e assim por diante. Nós começamos a certificar. Então, a pessoa que está registrada no Conselho, ele se habilita a fazer um processo, como se fosse uma pré-seleção, um processo de certificação, que ele está certificado, que ele está atualizado, né, na área de gestão de recursos humanos. Aí nós damos um certificado que tem validade de 3 anos. Então, o que as empresas têm feito, né? Pergunta para você lá: você é formado em administração? Sou. Eu estou precisando do gerente de recursos humanos. Isso já está acontecendo em São Paulo, no Rio, Minas, em Cuiabá já está acontecendo isso. Eu preciso de você certificado. Você tem a certificação do Conselho de Administração? Por quê? É a mesma coisa que uma seleção. Não, ele já está atualizado até agora. Só que isso aqui tem uma validade de 3 anos.
Então, essa forma faz com que esse modelo faz com que as pessoas se mantenham atualizadas. Daqui a 3 anos, eu me habilito de novo, faço um novo exame e passo mais 3 anos. Então, isso vai... A certificação é por disciplina. É por atividade. Por atividade. Por atividade. Recursos humanos, financeiro. Gestão financeira. Porque as profissões são muito abrangentes, né? Marketing e tal. O que... Sabe como é que... Eu vejo o seguinte, primeiro, quando você precisa do profissional específico, é uma grande vantagem, porque você tem um certificado, está atualizado, está ótimo. Eu tenho um pouco de dúvida quando as empresas procuram aquele generalista. Mas aí ele pode hoje ser certificado em gestão financeira. Ele pode ser certificado 2, 3. Depois, pode quantos N. Ele pode ser certificado em todas as atividades. Ele vai. E aí ele está sempre pronto. Amanhã a empresa precisa do marketing, sou certificado em marketing. É uma boa ideia. E aí fica um profissional. E uma outra coisa importante é impedir que isso vire mercado financeiro. O que significa isso? Quando você cria isso, começa a criar um monte de cursinhos. Cursinho para preparar para fazer a certificação. Cursinho para preparar para o exame da OAB. Cursinho para fazer... Então, nós ofertamos 360 cursos gratuitos para todos os administradores registrados. Não só os que querem certificar, mas para todo mundo. Então nós temos uma universidade corporativa da nossa profissão, dos cursos mais variados possíveis, da administração, de tudo. Por exemplo, tem curso lá, são cursos que você pode gostar. Eu queria fazer um curso de gastronomia. Nós temos lá, curiosidade, o cara quer fazer, nós pagamos para ele. Entendeu? Nós fornecemos gratuitamente isso aí. Mas você tem isso à distância ou só presencial? À distância, uma parte à distância e uma parte presencial. Entendeu? A distância facilita também. Porque se você for cobrar, a pessoa, você vira mais uma atividade econômica. Né? Então, e não adianta mais nada se certificar e sem ofertar oportunidade para ele se desenvolver. Vou certificar você, mas você vai lá fazer um curso lá em Cuiabá para preparar para ser certificado no Conselho de Administração. Aí você vai fazer um curso sei aonde. Entendeu? Então você acaba de transformar aquilo numa atividade econômica. E nós estamos trabalhando em redução de custos sempre. Nos queixamos aqui da carga tributária e do quanto que o governo gasta. Então nós vamos aumentar mais custos. Hélio, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria pedir a você que fizesse uma espécie de paralelo comparativo do desenvolvimento de Juína, que você conhece bem, melhor do que todos nós, com outras cidades, com o Mato Grosso como um todo, com outras cidades. De que maneira você avalia esse crescimento? Está dentro do normal? Poderia ser melhor? A sua expectativa em relação ao avanço daqui para frente? Como é que você vê? Onde tivemos, onde estamos, para onde vamos do ponto de vista do desenvolvimento econômico, na sua opinião? Eu vejo que Juína é uma cidade uma região que desenvolveu bem, mas poderia ter desenvolvido mais. Você acha que poderíamos ser um pouco mais velozes? Aqui falta, isso é sentimento meu, né? Nós acabamos de ter uma eleição na Inglaterra, né? Então, o que teve lá na Inglaterra? Uma colisão política. Então, quando você tem facções, né, segmento que aqui é bem segmentado, não só aqui, mas em vários municípios, mas tem vários municípios que tem uma colisão. São os municípios que mais desenvolvem aqui em Mato Grosso. Tá certo. Entendeu? Concordo. Então, quando você tem a colisão, aquelas forças políticas, aquelas lideranças, a sociedade organizada, tem o mesmo objetivo. Não de destruir Vicente ou destruir Hélio Tito, mas que a cidade, aquela região vai. E eu dou exemplo, por exemplo, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, eles têm uma força, eles têm um tipo de uma colisão política. Você vê, se a Inglaterra, que é um dos países
importantes do mundo faz para isso, por que uma outra não vai fazer? Olha, você me lembra de duas cidades em Minas. Eu sou nascido em Belo Horizonte, mas vejo duas cidades lá em Minas que tem o mesmo grupo de eleitores. Elas são 112 mil eleitores. As cidades têm 200 e pouco, 250 mil habitantes. As duas, bem parecidas. Uma tem, por causa dessa coalizão política que você defende, tem 3 deputados estaduais e 2 federais, uma delas. A outra tem um deputado estadual e não tem nenhum federal, porque a outra tem uma quantidade de partidos que digladiam-se e não conseguem formar consenso para lançar o candidato. Eu discuti já nesse programa com outros políticos e eles se queixam disso. Agora, recentemente, o Altir Peruzzo deixou de ser eleito por 81 votos, mas tivemos vários candidatos que tiveram 2.000 votos, 1.500 votos. Se um deles não tivesse saído candidato, talvez 81 votos tivessem migrado para ele e nós teríamos 2 deputados estaduais. É disso que estamos falando, não é? É disso aí. Coalizão política. Coalizão política, né? E isso fortalece, né? Fortalece, por exemplo, que seja Altir, que seja o Wilton, que seja o Hermes, qualquer um que seja, ele tendo ele tem a possibilidade de desenvolver mais. Né? Se for deputado, 3 de uma vez? 3 de uma vez. Então você fragmenta, né? Eu passei aqui na época que estava a campanha de deputado e todo mundo pegando um voto daqui, né? Pegando voto e tal. Aqui não fez nenhum deputado. Tem a Janaína, não é? Não, mas ela tem da região, tem influência do pai, não sei o quê, né? Mas, por exemplo, alguém da região que possa, porque... Ou da cidade. Porque o deputado é como se não tem um voto distrital, mas é como se o distrito tivesse. É verdade, né? Verdade. Porque ele conhece o problema, ele sabe, ele vai para a tribuna, defende e tal. E o deputado é um despachante um pouco mais ampliado do que o vereador. O vereador é o despachante daquele bairro. É verdade. Né? E o deputado é o despachante daquela região, daquela cidade. E o deputado federal é o despachante daquele estado. Isso. Né? E quanto mais tivermos, e eu falo para você, Vicente, que é uma coisa que demonstrou um município que tem uma colisão política muito forte é Rondonópolis. Rondonópolis, dos 3 senadores de Mato Grosso, 3 são de Rondonópolis. É o que nos Quer falta. dizer, não tem um senador do norte. Eu considero aqui o norte, não vamos pegar o norte. Não, os 3 são do sul. É o que nos falta. São os 3 que conhecem só o sul, não conhecem aqui a nossa região. Né? Então, essas coisas têm que ser pensadas, tem que ser refletida. Então, vai vir uma nova eleição, de repente você consegue pegar uma pessoa que consiga agregar os 3, 4, 5 grupos daqui, né? Eu comento muito pelo Singapura. Singapura era uma desgraça, né? Não tinha nada. O cara virou presidente, ficou presidente durante 35 anos, até desistiram de fazer eleição, porque ele só ganhava, era 90%, 100% de voto para ele. Né? Ele fundamentou. Hoje Singapura é um exemplo no mundo. É um lugar que não tem terra, não tem água, tudo vem de fora, mas é um padrão de excelência em tudo. Então é um exemplo. Né? Porque por que não transformar Juína em um exemplo de Mato Grosso, um exemplo para o país? Né? E tem esses aspectos da colisão. Né? Vamos aguardar, quem sabe. Meu amigo Hélio, nós chegamos ao finalzinho do programa, você tem aí minutitos para as suas considerações finais. Muito obrigado a você, Vicente, a Record, né, aqui ao programa Cidade em Revista, pela oportunidade, aos administradores que nos ouvem aqui de Juína, aqui da região, dessa região, a população de modo geral de Juína, o comércio, a indústria, a todos que vivem aqui nessa região. Porque uma região só se desenvolve por causa das pessoas que nela residem, né? E tem as atividades profissionais, comerciais, industriais e assim por diante. Então, Juína está de parabéns, né? É uma cidade que evoluiu muito, porque Juína deve ter uns 33 anos, 33. Né? 33 anos. Então, uma cidade que saiu do nada, desmembrado do município de Aripuanã,
né, que hoje é uma cidade muito importante, uma cidade conhecida em Mato Grosso, né? Porque tem muita cidade que você ninguém conhece, né? O pessoal vai para Juína. Antigamente, quando a gente fala, vai para Juína, aonde? Né? Eu tinha um primo que sempre vinha para a fazenda, né? E falava assim, eu vou passar as férias, né? Aonde? Falando no Rio. No Rio de Janeiro, falando no Rio, Juruena, porque apesar de ter Juína, mas não tinha, ninguém conhecia Juína, então falava Juruena, né? Por causa desconhecido, por desconhecido ficar lá. Então, tá de parabéns à cidade, a toda a população. É uma cidade muito agradável, uma cidade com uma infraestrutura muito boa, tem bons hotéis, bons restaurantes. Eu acredito que devam, né, desenvolver alguma coisa do turismo, porque o turismo traz dinheiro limpo, traz muito recursos estrangeiros, e isso divulga e acaba oportunizando novos investidores. Quando você vai fazer um turismo no lugar, você gosta, você de repente monta uma empresa lá ou induz o investidor a fazer um investimento naquela região. Muito bem, senhores, vamos fazer dos votos do nosso amigo Hélio Tito os nossos votos. Obrigado, Hélio. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Senhores, chegamos ao final de mais um programa Cidade em Revista. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado pelo nosso amigo Hélio Tito, que veio conversar conosco. Sábado que vem estaremos de volta com mais um programa Cidade em Revista. Espero você, muito obrigado e até lá.